Vocês estão me escutando ou não? Sim, perfeito. Bom, primeiramente, eu queria dar uma boa noite a vocês, em nome da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Regional Santa Catarina. Nós estamos retomando, então, hoje as nossas atividades científicas do ano, né? Nosso biênio 2021-2022, que é presidida pelo Dr. Henrique Eisenberg, que daqui a pouco vai falar com você. E essa é uma das nossas atividades que iniciaram o ano passado, né? Que são os chamados cursos de educação continuada para o especialista, né? Dividimos em vários módulos, nós vamos ter 10 módulos esse ano, né? E vamos iniciar com o módulo de quadril, né? Então, como no ano passado, então tenho certeza absoluta que vai ser um grande sucesso. Agradeço a todos os convidados presentes, Renato aí que vai ser o nosso tutor, e para não perder muito tempo, passo a palavra ao doutor para dar as boas-vindas a vocês. Boa noite a todos. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Henrique Eisenberg, estou na gestão 21-22 da SBOT Santa Catarina, junto com toda a nossa diretoria. Dr. Funchal faz parte da diretoria científica. Eu gostaria de desejar uma ótima atividade científica para todos os palestrantes e todos os participantes, que tenho certeza que essa vai ser um curso de educação continuada que vocês vão poder trocar conhecimentos e aprimorar os conhecimentos de vocês, que tudo isso vai beneficiar os nossos pacientes. Quero lembrar a todos que esse ano é um ano de retomada e nós realizaremos de 9 a 11 de junho o nosso Congresso Sul-Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, que vai ser realizado junto com o Congresso Catarinense de Ortopedia e Traumatologia. Espero todos vocês para que possamos confraternizar de maneira presencial em junho no Costão do Santinho, em Florianópolis. Seriam esses os recados. Mais uma vez, parabéns ao Funchal e gostaria de passar a palavra ao Renato, que vai ter a coordenação desse curso de educação continuada essa noite. Boa noite a todos. Boa noite, que bom trabalho a vocês. Obrigado, doutor Henrique e doutor Funchal. Então, e mais uma vez, obrigado aí pelo convite para a gente estar conversando aí sobre um assunto que está cada vez mais em evidência, aí, que são as infecções periprotéticas e solturas assépticas e assépticas das próteses de quadril. Na noite de hoje, então, a gente vai ter um convidado internacional, nosso amigo e colega, Dr. Lúcio, que está lá na Alemanha, lá quase de madrugada, vai ser o nosso primeiro palestrante da noite, Dr. Fernando Pina Cabral, e o seu filho, Dr. Fernando Pina, também lá do Rio de Janeiro, Pina, nosso colega aqui em Florianópolis, e o Dr. Fernando Pina Cabral pai, um dos expoentes aí na cirurgia do quadril no Brasil, e também teremos a honra de ter o presidente da Sociedade Brasileira de Quadril, Dr. Marco Antônio Pedroni, compartilhando conhecimento com a gente nessa noite. Então, para dar início, eu vou passar a palavra ao Dr. Lúcio, para que vai nos falar sobre o diagnóstico diferencial das solturas sépticas e assépticas. Obrigado, Renato. Deixa eu compartilhar minha tela. Tá todo mundo vendo aí? O pessoal tá vendo? Ainda não, Lúcio. Não, não tô vendo, não. É engraçado. Tá liberado para você compartilhar aí, tá, né? Mas aqui aparece que eu estou compartilhando a tela. Ó, parei de compartilhar. Parece que alguém já está compartilhando a tela aí. Eu acho que a tela do Fernando Dr. Pina Cabral. Você está visualizando a tela do Pina Cabral, não é ele que está com a... É só, doutor Pina, só descompartilhar a sua tela, que daí o Lúcio consegue compartilhar a tela dele lá, por favor, só para... Acho que é lá embaixo, no share screen. Tira o seu. Como é que eu tiro o meu? Lá embaixo. Bota o mousezinho lá para baixo, ele vai abrir aí. Eu estou com o iPad. Tá, dá no mesmo.
Vai, tira o share screen e tira. Tirei? Saiu? Não. Eu acho que parou de compartilhar o vídeo, seu vídeo. Tem aqui, ó, uma teclinha verde. Está escrita grande ali. O meu é em cima, né? Aqui no alto. Nem sempre é embaixo, né? Pode ser em cima. Mas eu acho que o anfitrião consegue fazer ele deixar de Sei, compartilhar, mas né? Eduardo, você consegue Eu já compartilhamento? desatualizei, eu coloquei para o Dr. Lúcio gravar, botar a tela, só Tá. tem que desatualizar ali. Talvez se ele sair e entrar, eu ajudar, talvez. Vamos lá, deixa eu ver. Foi agora? Compartilhando a tela do Dr. Fernando Pina. Ô, pai, tá só a tela aí, tem que tirar, pai. Mas como é que tira essa tela? Tem ou embaixo ou em cima. Você vai com a setinha, com o mouse, ou em cima lá na tela ou embaixo. Vai aparecer aí o share screen ou leave screen, não sei. Você tem que sair Não, do verde. Eu estou com o iPad, cara. Não estou com. Eu sei, pai, mas dá no mesmo, é o computador. Aí. Isso, agora deu. Agora tirou. Pode Eu tirei o compartilhar. compartilhamento dele. Eu tirei o compartilhamento Pode ir. dele. Agora, Dr. Lúcio, vê se o senhor Pessoal, consegue vamos colocar. aproveitar até o que não começou, pessoal. Vamos todo mundo abrir as câmeras. Vamos tirar uma foto de início, que sempre a gente fala, tinha me esquecido, que a gente iniciou demoradamente. Vou fazer essa fotinho. Oh, poxa, que beleza, hein? Essa slide da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Quadril. Vamos lá. Todo mundo abrindo as telas. Quem participar da foto. Eu vou tirar duas fotos, pessoal, que são duas telas aqui, tá? Seu pai podia abrir a foto, a câmera ali, Pina. Eu não estou com ele, não. Ele está lá em Petrópolis. Então tá. Renato, não quer aparecer? Você não está de cabelo feito? Não, Vamos lá. não, é que deu um problema, acabou de dar um problema com a minha câmera aqui. Deixa eu conectar e desconectar aqui, só um instantinho. Deixa eu ver se eu não estou conseguindo abrir aqui. O mundo tem que voltar ao normal, né, cara? Esses encontros online já estão dando problema. Tá, vamos uma foto e eu vou liberar vocês, pessoal, para a gente ter os nomes das pessoas aí. Valeu, pessoal. Vê se agora vai. Beleza. Pode começar. Renato, tá com você, tá? Pessoal, para vocês. Até o final. Ok. Lúcio, Posso começar? fique à vontade. Já está aí? Está no compartilhamento? Tá compartilhando. Agora tá. Tá. Bom, obrigado. Agradeço a comissão organizadora, agradeço a comissão científica, Funchal, Renato, Dr. Henrique. Uma honra participar. Agradeço, espero que a minha voz não esteja muito monótona, porque já passa da meia-noite aqui. Esse é o hospital que eu estou fazendo parte, estou fazendo estágio, o Helios Clínico Berlim-Bur, faz parte da rede Endoclínico, são 2.000 artroplastias por ano, 10.000 cirurgias traumato-ortopédicas por ano, uma referência em prótese infectada, um grande serviço de osteosarcoma e também de osteogênese imperfecta. Antes de começar propriamente a falar do tema, eu queria só fazer uma abordagem geral do quão importante é a gente fazer o diagnóstico e fazer um tratamento adequado e prevenção da infecção, visto que somente nessa estimativa dessa unidade onde eu estou, a prótese primária, em média, custa em torno de 6 a 7 mil euros, uma revisão asséptica vai de 9 a 10 mil, e uma prótese, o tratamento completo de uma prótese infectada de 12 a 13 mil euros, sendo que os custos em algumas outras unidades chegam a triplicar. Então, isso é uma questão de saúde pública e realmente muito importante. Numa economia estável, onde você consegue fazer o equilíbrio, onde os seguros pagam em dia, onde você tem um governo atuando, você pode fazer uma propaganda grande de massa
atendendo a toda a comunidade, mas também você pode ofertar ao seu paciente, gratuitamente a ele, o tratamento profilático, um kit que vem a octenidina no gel nasal e na loção. Isso é fomentado ao paciente. Então, vocês imaginam, são 2.000 artroplastias por ano, a um preço de 10 euros por kit, que é fornecido gratuitamente. Então, você tem de alguma forma, é um marketing direto. Você trata o paciente, mas você também faz um vultuoso investimento em marketing. E lembrar que o tratamento hoje em dia é multidisciplinar. Você tem as ortogeriatrias, e aqui não é diferente, aqui é a casa onde fica a geriatria do hospital, e o tratamento é multidisciplinar, desde o pré, passando pelo pré-operatório, e sem falar no pós-operatório. Você diminui muito o índice de complicações, você facilita o pós-operatório e você melhora o retorno às atividades diárias. Eu queria aproveitar esse espaço para falar um pouquinho dos cuidados pós-operatórios e pós-hospitalares que aqui na Alemanha eles preconizam. Todo paciente que é submetido a uma artroplastia, ele é obrigado a ficar 2 semanas internado na unidade pós-hospitalar. Ele ainda está internado no sistema de saúde, mas ele está internado numa unidade secundária, também com um grupo bastante extenso de profissionais, e isso tudo já foi comprovado que você diminui as complicações, você diminui com isso a taxa de infecção, isso está previsto em lei aqui. Estou tentando trazer algumas atualizações do Congresso de Berlim, que houve no ano passado, no final do ano passado, e onde eu pude assistir algumas palestras especializadas em infecção, que é um tema de meu interesse, e encontrei o professor Michael Wagner. E essa risada muito espontânea foi porque eu mostrei essa foto para ele, perguntei, professor, o senhor conhece esse cidadão aqui? Claro, filho do meu amigo, professor Pina. Como que o professor Pina está? Mando um grande abraço para ele, que bom saber. Aí falei um pouquinho para o professor Pina. Isso é uma referência que eu faço ao professor Pina, uma homenagem e ao meu agradecimento por todos os ensinamentos que ele nos passa. Ele é uma referência realmente mundial, super bem respeitado e conhecido. Propriamente dito agora, falando do tema da aula, soltura séptica e asséptica do quadril, são duas das doenças de uma grande gama de situações clínicas que podem ocorrer, causando dor dor no quadril pós-artroplástico. E a gente tem que ter em mente o que é infecção e o que não é infecção. Os casos óbvios, tanto em quadril como em joelho, cabe falar que essa fala serve para as duas juntas, os princípios acabam sendo muito parecidos. Quando você tem uma situação dessa de fístula e secreção purulenta, o diagnóstico é meio claro e fácil. No entanto, quando você tem um quadril hiperemiado como esse, a gente fica na dúvida se de fato isso é uma infecção ou se é apenas uma reação alérgica. Aqui na Alemanha, 30% das pessoas têm alergia a níquel, cromo, cobalto. Então, em vista disso, eles estão cada vez mais especializando-se em próteses hipoalergênicas. Na dúvida, se você recebe um paciente de fora, você não tem ciência se esse paciente de fato está infectado ou não, funciona. Leva para o centro cirúrgico, seja por ultrassom, por fluoroscopia, funciona, aguarda em torno de 14, 21 dias os resultados de suas culturas, vai fazendo seus laboratórios. Na certeza do resultado negativo, vocês vai e realmente revisa o componente que está solto no caso. Qualquer sinal clínico diferente de uma prótese recentemente feita, prótese dolorosa, paciente com dor crônica, paciente com dor, fístula, vermelhidão, hiperemia, calafrios, não deixe de pensar num quadro infeccioso e tente correr, porque o inimigo ele é muito mais rápido e ele é muito mais feroz do que nós mesmos. Mais uma vez, na dúvida, um quadro como esse, uma prótese que parece bem ao raio-x, sem sinais de osteolise, afundamento ou migração de componentes, funcione, não deixe, não peque pelo excesso. Lembrar que hoje nós temos que lembrar dos consensos na literatura, dos consensos da Filadélfia, consenso do IFOR, pelo Parviz e pelo Gerck de Hamburgo, tem que ciência dos exames que a gente tem que colher e que a gente tem que avaliar para fazer o diagnóstico adequado para realmente saber o que a gente está procurando. A gente tem testes já bastante consagrados na literatura, testes que são ditos emergentes, e cabe o alerta de que dedímero, um recente trabalho de 2019, nos mostra que dedímero não é um padrão muito confiável para você distinguir uma soltura séptica de uma prótese infectada.
E lembrar também que a gente tem que ter um algoritmo, algo em mente. Além dos exames de laboratório, a gente tem que ter um certo discernimento de para onde a gente tem que procurar, o que a gente tem que procurar. Se tem sinal de ostolise, uma ostolise progressiva, se os componentes estão bem posicionados, se houve migração desses componentes, e para você se nortear, visto que laboratório e radiologia correm paralelos e são igualmente importantes nesse diagnóstico. A gente tem que ter em mente de todo o cenário de imaginologia que nós temos, desde o ultrassom cada vez mais frequente dentro do consultório. Há vários colegas ortopedistas já estão fazendo os cursos. A radiografia nunca vai deixar de ter importância na nossa especialidade. Lembrar da classificação de Barraque, importantíssima quanto à qualidade do manto de cimento, qualidade de cimentação que você realizou, e os exames de ressonância e os exames de medicina nuclear. Notem, dois recentes trabalhos de radiologia mostrando a importância da ressonância magnética com redução de artefato para o diagnóstico, para a diferenciação do diagnóstico entre a prótese infectada e uma soltura séptica. Na imagem A, por exemplo, a gente tem uma senhora de 62 anos, quadril normal, vocês veem na sequência STIR, você não tem nenhum tipo de coleção, nenhum tipo de hipersinal, um quadril absolutamente saudável, um raio-x absolutamente ingênuo. No entanto, na radiografia B, a gente nota uma senhora, nas imagens da letra B, a gente vê uma senhora de 70 anos de idade, com raio-x apenas apresentando uma pequena liso no acetábulo, mas a gente vê na sequência STIR realmente um edema periacetabular, a gente vê uma lâmina de líquido na justa periosteal, dando sinais de que essa prótese está solta. No entanto, quando a gente compara com casos infectados, nós vemos que a captação de contraste na região é muito inferior ao comparado em casos infectados. Notem 2 casos diferentes, masculino de 65 anos, com uma lâmina de líquido, justa prótese, espessamento periosteal, aumento de hipercaptação ao redor do acetábulo, e no caso dessa senhora, linfonodos maiores de 9 milímetros, você nota o abscesso sendo realmente captando bastante contraste, sendo que você nota que o raio-x é absolutamente ingênuo. Os exames de medicina nuclear, a gente também tem que tentar conversar com o pessoal da região onde você trabalha e tentar ter cada vez mais essas ferramentas ao nosso favor. Lembrar que a varredura óssea é a primeira linha para o diagnóstico de prótese. No entanto, a gente tem que lembrar que os exames eles podem ter um falso positivo por até 2 anos da realização da prótese. E lembrar que no primeiro ano de pós-operatório, nós podemos ter positivos que não são falsos positivos, mas eles são em virtude da remodelação óssea fisiológica normal que um pós-operatório de artroplastia vai apresentar. Vamos agora falar um pouco dos achados radiográficos das solturas sépticas e assépticas. A gente nota que as assépticas, a gente tem um aumento progressivo das linhas de radiolucência. Pode ocorrer a fratura do cimento, caso seja uma prótese cimentada, e mesmo a migração de um dos componentes. A presença de áreas osteolíticas não é uma regra, mas pode ocorrer, e, infelizmente, em casos mais tardios, podem ocorrer fraturas ósseas. No caso das solturas sépticas, nós sabemos que há uma irregularidade endostial, como já mostrado na ressonância agora há pouco, e um padrão de espessamento ósseo multilamelar. Quanto a aspectos clínicos, aspectos, de dor, a gente tem padrões intermitentes, a dor, no caso séptica, intermitente. Às vezes o paciente relata alívio da dor no repouso e o ato de levantar, ele sente a prótese se mexendo, ele refere dor. Lembrar que dor na coxa é mais favorável à soltura do componente femoral pelo desvio de eixo, e a dor na região da virilha fala mais a favor da soltura do componente acetabular. O padrão da dor, no caso séptico, é um padrão mais de doença inflamatória, de doença infecciosa. É um padrão mais crônico, que melhora com o repouso. O paciente também sente dor à noite, é diferente do padrão que não tem plena relação com o movimento, dependendo, claro, da coleção líquida que se apresenta. Falando agora um pouco das solturas sépticas, elas têm 2 aspectos distintos. A forma aguda, que é desenvolvimento mais rápido, de acordo com a colônia de bactérias. Quanto mais virulenta a bactéria, mais agressiva vai ser, mais rápido vai ser esse processo. O quadro crônico vai ser um quadro mais tardio, indolente,
que ele acaba cursando com maior perda óssea, visto a morosidade, a letargia, a menor agressividade que esse germe pode nos apresentar. A soltura séptica, então, você tem as bactérias, elas podem inocular a prótese no ato da implantação, ou elas podem ter uma disseminação hematogênica mais tardia. Os sinais e sintomas, como já dito, são parecidos com o processo flogístico, dor, hiperemia, ocasionalmente fístula com drenagem purulenta, e às vezes chegando até a casos sépticos. Quanto às infecções mais graves, evidentemente são mais fáceis de diagnóstico, mas as crônicas de baixo grau, essas sim são as mais trabalhosas para a gente fazer o diagnóstico. Aqui um exemplo, por exemplo, uma senhora de 76 anos, caquética, demente, um pouco imperativa com o meio, moradora aqui de uma casa de repouso, com uma infecção urinária crônica e sempre se atribuindo a dor dela na região hipogástrica de fossa ilíaca esquerda, isso é a bexiga, infecção, cistite crônica de repetição, e essa senhora deu entrada no hospital quando fez uma fístula e realmente drenou 2 litros de pus. Resta o quê? Comprar uma saca bocado nova, fazer um debridamento longo e extenso, e é o que se dispõe para um caso bastante drástico como esse. Outro exemplo, paciente masculino de 63 anos, queixa de instabilidade na prótese, embora sem ocorrência de luxação. O paciente dizia que a prótese sentia a prótese e optou-se pela revisão. Está aqui o planejamento da revisão. Realizada, atentem para as datas, 19 de fevereiro, 24 de fevereiro, a realização da prótese. Poucas semanas depois, luxação, reposição, luxação, reposição. Prótese instável, luxação, a gente não pode deixar de pensar em, evidentemente, soltura, pensar em infecção. Nesse caso não foi diferente, a gente nota, ao final de 1 ano e meio aproximadamente, uma progressão de uma osteolise, e essa prótese realmente foi submetida ao espaçador, uma janela cortical, porque a estava fixa, o módulo solto, e, por fim, realizada recentemente a revisão. E até o momento o paciente segue bem. Falando um pouco agora das solturas, falando um pouco das solturas sépticas, se devem ao desgaste de partículas, ocasionalmente polietileno, podendo ser as ligas metálicas, principalmente nas próteses tipo metal-metal, fragmentos de cimento que podem se desprender e realmente ir para a interlinha articular, podendo causar um processo inflamatório e realmente um pouco mais tardio, mas igualmente lesivo ao paciente. Técnicas impróprias e implantes impróprios também facilitam, predispõem a soltura séptica, e, como esse exemplo, uma prótese que o Fernando Pina Filho, me encaminhou, fiz 3 anos atrás dessa cirurgia. Esse paciente tem essa imagem bastante estranha, completamente sem dor, uma prótese cerâmica, o que dizer? Ao meu ver, uma resposta pode estar aqui. A gente pode pensar nessas osteolises mais silenciosas, se for o caso dessa paciente anteriormente mostrada, de repente seguir um protocolo de tomografias após alguns anos e verificar caso haja uma progressão de osteolise, repetir essas essas tomografias, e até mesmo indicando dessa forma a revisão da mesma. Esse caso, essa senhora me procurou, fratura do colo do fêmur, sentiu dor durante 11 meses de pós-operatório, feito por um colega, e após 1 ano e meio de radiografias seriadas, ela parou de sentir dor, porque a prótese realmente ela havia afundado, ela aqui se estabilizou, fez um pedestal e ela não voltou a sentir mais dor. Está aí, evidentemente, com a minha vinda para cá, eu perdi o contato, mas eu havia liberado ela para retornar ao colega, explicando que essas coisas acontecem, a prótese afundou, mas não era um sinal de infecção. Aqui um exemplo bem didático aos colegas, uma técnica de gancho para tratamento de impacto por via aberta, um exagero, um overcorrection na região da junção colo-cabeça. Vocês vão verificar que, em vista disso, toda a via de acesso a gente sabe que é um risco para necrose, mas diante dessa ressecção absolutamente extensa, acabou o paciente evoluindo para necrose avascular da cabeça femoral. Aqui as imagens de ressonância nos mostrando, tendo ido para artroplastia. Anota em 14 de outubro de 2020. Agosto do ano seguinte, você começa a notar que o paciente retorna no consultório sentindo dor, com padrão tipo de soltura asséptica, aquela dor de início insidioso, melhora com repouso, aquele startup, o paciente levanta e sente dor.
feita uma punção, depois da comprovação de que não se tratava de infecção, os exames laboratoriais negativos, foi submetido a uma punção dentro do centro cirúrgico seguida de uma videoartroscopia diagnóstica, e esse paciente, infelizmente, terminou com uma fratura periprotética, uma fratura transoperatória com o membro alongado diante de uma necrose vascular na cabeça do fêmur, ao meu ver, por um exagero da ressecção na junção colo-cabeça. Mais um caso, esse aqui é para o professor Pino, que eu acho que realmente é uma das maiores autoridades da América Latina em anel de reconstrução. Notem a perda, a radiolucência ao redor de todo o anel, uma imagem de 2015, a evolução do caso 5 anos depois, para a soltura do componente acetabular. Notem que a haste se mantém fixa, paciente submetido a uma revisão com metal trabeculado e um augmentation. E notem que a haste continua, foi usada a BioBall, a BioOption, para preservar a haste prévia. Mais um caso, perda, migração, soltura, completo paciente sem parede posterior, nesse caso, a haste preservada, nesse caso foi submetido a uma customização diante do defeito posterior. Último caso, soltura de um acetábulo, difícil, acetábulo é realmente bastante difícil de tirar, migração ascendente, o paciente tolerou bem isso, porque com essa migração vocês notam que houve um equacionamento, comprimento dos membros inferiores, paciente submetido a uma prótese, a um acetábulo em dupla mobilidade, com um augmentation em tântalo. E está aqui o resultado final da cirurgia recentemente feita. Agradeço a oportunidade, é uma honra. Eu passo a palavra para o Renato. Boa noite a todos. Obrigado, doutor Lúcio. Realmente eu acho que deve ser até uma tranquilidade trabalhar num local em que as coisas todas funcionam e que todo mundo, né, trabalha para que isso aconteça. Obrigado aí por compartilhar a nossa experiência. A gente vai deixar as perguntas para o final ali das aulas, a gente vai ter um tempinho para isso. A gente vai passar já agora para o Dr. Fernando Pina Cabral, que ele é uma das maiores autoridades aí nacionais e internacionais em reconstrução acetabular, né? Ele é um dos fundadores do grupo do quadril do INTO, lá do Rio de Janeiro, e também um dos fundadores do Banco de Tecido do INTO, e o pai do nosso colega aqui, o Dr. Fernando Pina Cabral. Ele vai nos falar sobre as opções de tratamento nas revisões acetabulares, na soltura acetabular. Com a palavra, o Dr. Fernando Pina. Está dando para ver? Alô? Ainda não está compartilhando ainda, professor. Pois é, a gente mais velha tem problemas com a informática. Está ali embaixo, um verdinho ali, só compartilhar a sua tela e... Pois é. Onde é que está o Zoom? Opa, é só embaixo de novo, botar o Share Screen. Vai com a setinha lá embaixo que ele acaba aparecendo na tela. Ou lá em cima, né? Vai com a setinha embaixo no computador ou lá em cima que aparece o Share Screen. Apareceu aí? Não, por enquanto ainda não, professor. Pois é. Compartilhar conteúdo, tá aí. Nada? Não, por enquanto ainda não. Pois é. Vai com o cursor na setinha aí do computador, ou embaixo ou em cima da sua tela, que vai aparecer aí você fazer o Share Screen. Tá. Compartilhar conteúdo. Clica aí, ué. Aí tem tela, fotos, tela, né? Isso. Agora eu vou na aula.
aparece? As pelotas... Hein? Apareceu? Não está compartilhando. Fala, Lipe. Espera. Não, eu estou no Zoom, compartilhar a tela. Pronto. E aí? Compartilhar. E aí põe tela. Pois é, mas não está aparecendo a aula. Doutor Pina, talvez o senhor passe os 4 dedos para cima no seu computador ou no iPad e tem várias telas do Mac que aparecem. Vê qual está sendo projetada. Eu acho melhor você passar para o outro apresentador, porque eu não estou conseguindo. Eu acho que então a gente, enquanto resolve, doutor Pina, acho que a gente passa para o doutor Pedroni e depois aí a gente volta com o senhor daí. Pode ser? Pode ser. Tá. Pedroni, você tá com a tua aula engatilhada aí? Professor Pina, não é só o senhor que não consegue, né? Eu não estava conseguindo ligar o meu Zoom também, eu estava desesperado aqui em casa. Então, eu consegui, e eu vou dizer para o senhor que esse inferno chamado informática acaba com a gente. Pois Bem, eu não sei se minha apresentação está compartilhada, amigos. Mas é engraçado que agora está aparecendo a tela do Dr. Fernando Pina. Ah, é? Então, vamos ver se eu consigo colocar a aula. A minha não está compartilhada, Fernando. Essa Não, aí não. apareceu? Ô, Pedro, você se importa que o doutor entrou a aula dele agora? Se importa que ele... Não, já saí. Então, a minha aula está aparecendo aí. Isso. Então, tá bom. Bom, desculpe essa falta de experiência informática, mas, de qualquer maneira, eu queria agradecer muito por o convite de participar de uma reunião científica, que foi sempre onde eu sempre me debati, que isso é a coisa mais importante que nós temos na ortopedia, e parabéns a vocês por esse brilhante acontecimento. Vou mostrar alguma coisa aqui da minha experiência lá no INTO e também no hospital que nós fundamos aqui em Petrópolis, um serviço que nós fundamos, na qual participaram meus 2 filhos. Mas vocês raptaram meu filho, Fernando Pina Cabral, aí para Floripa. Muito bem, então vamos lá. Isso aí foi uma tese, foi um trabalho que eu fiz, uma tese que eu apresentei lá no Fundão, vejam, 2006, né? Já estão quase 16 anos que eu apresentei esse trabalho, em que eu dizia que 95% das revisões, e isso acontece até hoje, 95% das revisões se faz com a prótese jumbo. O que é jumbo? Né? São homens com acetábulo acima de 64 e mulheres com acetábulo acima de 60 milímetros. Né? O que nós utilizamos o anel de Busch-Schneider? Né? Queria primeiro agradecer a honrosas palavras do Lúcio, que falou aí sobre a minha participação no Busch-Schneider, e nós utilizamos isso na classificação da Academia Americana em tipo 3 e tipo 4 de lesões acetabulares. Né? No tipo 3, de acordo com a Academia Americana, eram feitos defeitos combinados, principalmente quando nós tínhamos um defeito cavitário central medial. Nós utilizamos essa prótese, está aqui demonstrada, que é um anel antiprotrusão, chamado de Busch-Schneider. Foi o Busch e o Schneider, 2 cirurgiões alemães e suíços que idealizaram esse tipo de prótese. E também utilizamos menos casos, foi no tipo 4, onde havia uma dissociação pélvica, que é muito difícil de ser feito o diagnóstico. Né? Os detalhes técnicos é que você apoia a aba superior contra o ilho
e penetra essa ponta inferior dentro do isquio ou na lágrima, né? Isso tanto faz. E isso aí dá um suporte medial muito grande, né? A prótese não consegue migrar medialmente, dá um suporte medial. E os parafusos estabilizam a prótese, né? O que o anel de Busch-Schneider propicia amplas áreas de contato entre implante e osso, é um metal back para o polietileno, ele faz uma distribuição de forças sobre uma ampla área, base para a reparação óssea, e existe uma estabilidade imediata causada pelos parafusos e restabelece o centro de rotação, que é uma coisa importantíssima em revisão. Detalhes cirúrgicos, vocês vejam na primeira fotografia à esquerda, em cima, vocês vejam o defeito medial imenso que existia e um segmentar superior. Utilizamos sempre, né? Isso aí é evidente, enxerto moído, que está aí sendo colocado, picado, né? Como se diz, colocado dentro do defeito. Estamos impactando esse enxerto, essa é a imagem que tem depois do enxerto impactado. Estamos aqui na fotografia superior, mostrando o encavilhamento da ponta inferior dentro do isco, aparafusando primeiro de baixo para cima, que era para comprimir o sistema, e depois colocamos os 2 parafusos transversos para estabilizar o sistema. Cimentamos, classicamente, está aqui o cimento, colocamos a prótese, e esse é o final que se consegue. Vocês vejam um caso aqui de protusão acetabular medial severa, né? Em que, nesse caso, não existe outra maneira de se fazer, de retirar essa prótese, a não ser fazendo hemostotomia femoral. E está aqui o caso com 4 anos de evolução. Um outro caso, do lado esquerdo, em que existe também um defeito medial importante, com 9 meses do anel colocado, com 4 anos, com 7 anos, vocês vejam que está absolutamente reconstruído e o sistema está estabilizado e fixo. Um outro caso muito difícil, né, principalmente da parte femoral, em que vocês vejam a evolução com 1 mês, com 6 meses, com 2 anos, conseguimos reconstituir tudo. Um outro caso de uma invasão medial e superior muito grande, com 3 anos, com 6 anos, e agora uma radiografia que nós fizemos com 15 anos, vejam que absolutamente reconstruído o acetábulo, estável, sem nenhum afrouxamento. Veja, isso aqui é um caso em que foi feito esse tipo de prótese, LOR, né? Longitudinal Oval Revision, que houve uma migração medial muito importante, inclusive com dissociação pélvica, em que vocês vejam aqui essa dissociação pélvica nós tivemos que estabilizar, inclusive, com uma placa. Vejam, com 5 anos de evolução, esse aqui do outro lado, com 13 anos de evolução, paciente estabilizado. Aqui um caso de infecção, como o Lúcio demonstrou ainda agora, né? Vocês vejam que nós recebemos paciente com uma haste de Wagner, uma protusão medial imensa, fizemos a retirada disso tudo, e, na época, nós resolvemos fazer uma prótese não cimentada, mas vejam que existia uma falha medial muito grande, né? E, evidentemente, que essa prótese migrou para a pelvis. Fizemos a reconstituição com o anel de Busch-Schneider. Bem, aqui é planejamento, né? Isso aí me foi dito por Heinz Wagner, que foi o meu maior instrutor que tive em cirurgia de revisão. Ele quase que me ensinou tudo que eu sei de revisão, principalmente da área femoral. E ele virou para mim e falou: olha, Pina, em revisão, você esteja sempre preparado para o pior. Prepare-se para o pior, esperando pelo melhor. Isso foram as frases de Heinz Wagner, esse grande cirurgião alemão. Vejam aqui, isso aqui foi um caso que eu operei com meus filhos aqui em Petrópolis. Era um caso de uma paciente reumatoide. Vejam que do lado direito, né, existe um afrouxamento, mas se vocês notarem na radiografia de baixo, tem até uma seta aqui mostrando, existe uma falha importante. E quando nós fomos operar, o que existia? Existia uma dissociação pélvica, que a gente não confiava muito nisso, não achava que havia dissociação pélvica. Mesmo assim, baseado nos conceitos de Wagner, nós pedimos isso tudo. Pedimos um tântalo, que nós conseguimos fixar essa instabilidade da dissociação pélvica, usamos um anel com enxerto, e vejam, e a evolução de 7 anos. Né? Infelizmente, a radiografia do lado direito
não está demonstrando muito bem o enxerto, a qualidade técnica não foi a melhor possível, mas veja, esse paciente foi revisto recentemente pelo meu filho Felipe, lá em Petrópolis, e o paciente está muito bem, o enxerto integrado, ela caminha normalmente. Bom, na época que eu fiz esse trabalho, a casuística era pequena. Quando eu me aposentei, eu deixei mais de 100 pacientes com anel de Busch-Schneider, né? Inclusive o Fernando, depois que eu me aposentei, acompanhou alguns dos casos, mas na época em que eu fiz o meu mestrado, eu avaliei 51 próteses em 35 pacientes, né? E analisei 36 quadris com tempo superior a 2 anos. Aqui são as complicações que nós tivemos, né? A maioria foi por ossificação heterotópica, né? E o segmento, o tempo médio foi de 36 meses, então existiam quais eram os sinais que a gente procurava, sinais de afrouxamento, em que havia parafusos quebrados ou curvados, havia uma migração medial, uma radiolucência maior que 2 milímetros, eram critérios de afrouxamento. A integração do enxerto, nós tivemos 94,5% de incorporação do enxerto, sem sinais de afrouxamento, e 2 casos foram convertidas para Gilson por infecção profunda. As indicações das revisões foram 94% de afrouxamento asséptico, e a revisão femoral nem sempre foi feita. O enxerto em todos eles, a média de 2 cabeças, que o nosso banco de osso, na época, que tinha mais era cabeças femorais, e o segmento, vocês vejam que o segmento com 36 meses, entre excelentes, bons e médios resultados, era intenso, né? Quer dizer, quase 80% de bons resultados que nós tivemos. Em complicações, nós tivemos, são essas, né? Eu vou só me dedicar à soltura do anel, que foi um caso que nós tivemos, foi logo no início que nós operamos, em que operamos mal, e, logicamente, que esse anel migrou, foi a grande complicação que nós tivemos do afrouxamento femoral. Muito obrigado a todos vocês pelo honroso convite, e ficamos aqui no final para discutir alguns casos. Obrigado. Obrigado, doutor Pina, por compartilhar toda a sua experiência de anos de INTO, né, de ser um dos pioneiros aí nas reconstruções acetabulares com anel de Busch-Schneider, e parabéns aí pelos casos que o senhor mostrou. Dando seguimento, então, agora a gente vai convidar o doutor Marco Antônio Pedroni, que é atual presidente da Sociedade Brasileira de Quadril, que vai nos falar sobre as opções nas revisões femorais. Obrigado, meu amigo Renato. Vocês estão compartilhando a minha tela? E só tem que descompartilhar agora a tela do Dr. Fernando lá, que ela ficou compartilhada. Acho que o anfitrião consegue descompartilhar ela. Ok. Está, Renato? Isso, está aparecendo. Deixa eu colocar no modo de apresentação. Perfeito? Sim? Uhum. Ainda não está no modo de apresentação ainda, mas está na Aqui tela. para mim para mim já está no modo de apresentação. Está passando aí ou não? Não, para mim não passou. Para mim está passando. Tá. Deve ser a minha internet. No modo de apresentação? Pininha, está no modo de apresentação? Então, eu sou o do Renato que não está. Ele está aparecendo, mas está com a tela à esquerda. Deixa eu de novo sair. Vou de novo, então, compartilhar. Vamos ver agora. Veja se ele entra. Isso. Ou não. Colocar no modo de apresentação. Então, eu estou no modo de apresentação no meu computador. Ele está aí para vocês ou não? Não, a princípio. Mas dá para tocar, Pedroni. Apresenta assim mesmo, pô. Então, vamos embora. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite, meus amigos. Faço parte, então, do grupo do Hospital Universitário Cajuru, daqui da PUC Curitiba, Paraná, né?
Bom, já foi falado pelo Lúcio, a primeira coisa é a gente saber se isso é uma sutura séptica ou asséptica. E como o professor Pina acabou de mostrar, você tem todo um planejamento, inclusive da solicitação de materiais e do que. Meu tema hoje é apresentar para vocês são as opções, né? E eu vou mostrar algumas das opções. Pedrone, A segunda perdão. coisa... Oi. Perdão, amigo, não está passando. Não? Não. Então, deixa eu sair de novo desse modo. Deixa eu abrir isso aqui para ver. Vamos ver. Deixa eu entrar de novo. Hoje parece que é o dia, hein? Vamos lá. Fechou. Deixa eu ver se eu consigo abrir de novo. Foi ou não? Renato. Segue naquela tela inicial. Não... E está passando ou não? Não. Não está passando? Para mim, não. Você segue mudando o slide pela lateral esquerda, certo? Em vez de você mudar aqui, você está mudando um por um aqui, que vai ser mais fácil, cara. Mas eu acho que a tela dele que está travada, Funchal, lá Eu acho que é a minha tela que está travada, viu? Eu estou deixando de novo. Deixa eu tentar fechar. Impressionante hoje, hein? Viu, professor Pina, como não é só o senhor aí que se bate, ó? É impressionante. Nada. Mas ele conseguiu resolver, né? Eu não, hein? Não está passando. Não está passando? Não está passando. Então, Renato, talvez a gente possa até inverter de novo. Passou. Passou? Agora passou. Está passando? Assim, ó, troca assim. Troca desse jeito que você consegue. Era do jeito que eu estava fazendo. Acho que foi você, Funchal. Para quem não sabe, eu tive o privilégio de fazer meu R4 em São Paulo com o Dr. Funchal sendo R2, né, Funchal? Ou era R3? 3. Era o TR3. Me mandava trabalhar que nem um louco lá para ele, viu, gente? Agora eu vou tentar dar o truque. Todo mundo acreditou agora. Ele e o Giancarlo quase arrancaram meu couro. Pelo amor de Deus. Desculpa também. Me botou no mesmo nível do Giancarlo, pô, desgraçado. Brincadeira. Bom te ver. Brincadeiras à parte, obrigado. Então, vamos dar sequência. Está rodando, então, né? Estão vendo? Tá rodando. Saber se é séptica ou asséptica, como o Lúcio já explanou para a gente, né? Se ela é cimentada ou não cimentada, porque a cimentada e não cimentada também você precisa ter um arsenal de formões e de retirada, que tudo isso influencia, né? No seu planejamento. E, claro, como o professor Pina Cabral mencionou na relação do acetábulo, os defeitos femorais que você vai encontrar pela frente ou que você imagina que vai encontrar, porque os senhores sabem que a frase do professor Wagner, que o Dr. Pina acabou de mencionar, isso tem que ser guardado para o resto da vida do cirurgião de quadril, porque é sempre assim. Aquela deformidade que você acha que é pequena, ela é enorme. E nesse planejamento pré-operatório, além disso tudo, você vai ver se vai precisar ou não de uma osteotomia, de reconstrução com enxerto ósseo, se a sua haste vai ser cimentada, se a sua haste vai ser não cimentada, modular ou não modular, e se você vai precisar de uma endoprótese algumas vezes. Indiscutivelmente hoje, meus amigos, indiscutivelmente, a fixação distal é o que é mais utilizado. Então, eu vou mostrar para vocês as vantagens, que seria uma cirurgia teoricamente mais rápida, as hastes modulares permitem um monte de versatilidade, ela tem uma facilidade de reconstruir o offset ou refazer o offset vertical e lateral, trazendo o centro de rotação para o seu local ideal, como o professor Pina também mencionou. Vou mencionar muito o senhor, viu, professor, porque tudo que o senhor falou encaixa exatamente nisso aqui, né? E as desvantagens é que não refaz estoque ósseo proximal. Isso é um pouco discutido, porque a mobilidade, o módulo de elasticidade do titânio dessas hastes, parece que permite, em alguns casos, você consegue até perceber uma certa reformação, neoformação óssea, né? Então, como eu falei, você tem vários tipos de haste de fixação distal, sejam elas modulares, monoblocos ou até mesmo bloqueadas,
Eu, particularmente, gosto da modular, eu acho que a modular permite mais erro, entre aspas, né? Ou ela permite a correção de mais erros, ou durante a cirurgia torna-se mais fácil você fazer uma reconstrução do fêmur, né? Ela tem várias alturas de offset, ela tem vários tamanhos de diâmetro da haste, de altura da haste, do corpo proximal e distal, assim como as curvaturas do fêmur, onde você consegue evitar a perfurar a cortical do fêmur. E com os mais variados tipos de recobrimento e travamento, né? A mais clássica é a de Wagner, né? Mas você tem as aletas, então, a microporosidade, o plasma spray, as luvas metafisárias, que são essas, eu não sei se o meu cursor está passando aí, que é utilizada principalmente nos modelos em que você tenha a displasia do quadril. Então, tudo isso facilita muito para corrigir a anteversão do colo, principalmente naquelas situações em que você tem uma displasia ou um fêmur muito rodado, né? Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Todos esses, a maioria são pacientes meus. Esse é um paciente de 74 anos, uma senhora, que eu fiz essa prótese em 2010. 9 anos depois, ela apresentou esse afundamento, como os senhores podem ver aqui. É um afundamento, é uma soltura asséptica, tá? Com 9 anos, ela afundou. Então, nós optamos aí para retirada de cimento, alguns chamam de retrógrado, outros de anterógrado, é por cima, sem precisar fazer ostomia. Isso, indiscutivelmente, é o melhor para o paciente. Esse é um modelo de haste modular, né, de fixação distal, que seria uma opção, então, de tratamento. Esse outro paciente masculino, de 69 anos, eu operei em 2014, né, fiz essa prótese híbrida, e essa prótese também apresentou sinais de soltura, como os senhores podem ver, a linha radiolucente ao redor de toda a prótese, né? E como o Lúcio explicou na aula dele perfeitamente, essa é uma soltura também asséptica, não tinha crescimento de germes, né? E nós também optamos, então, pela cirurgia. Vamos ver se vai rodar o vídeo, né? Já que está tudo travado. Que pena. Ah, não, rodou. Vocês veem que a prótese está solta, né? Você pega lá realmente, a prótese está solta, você vai ver o cimento mexendo. E nesses casos, eu, como fui um discípulo do Dr. Emerson Ronda, lá de São Paulo, eu tento sempre com cuidado e tirando o cimento. Eu prefiro tentar primeiro. Claro que se tiver uma boa cimentação, a gente pode partir para um cimento sobre cimento, ou mesmo, até mesmo, para uma ostomia de Wagner, que eu vou mostrar para vocês também. Como também foi falado pelo Lúcio, vejam, os senhores aqui nesse caso, olha a quantidade de debris de polietileno, que olha, a cabeça comeu desse poli. Então, esse debris que soltou a prótese, foi uma soltura séptica por proliferação dos debris. Olha, aqui também a marca de onde ficam os parafusos, né, do polietileno. Esse polietileno, não sei se era o cross-linked ainda. Enfim, e soltou por causa disso. Esse osso que você tem aqui, esclerótico, onde você não tem esse trabeculado ósseo, gente, não adianta querer cimentar de novo. Veja, o cimento soltou porque não tinha esse trabeculado aqui. Então, uma dica que a gente tem que dar, quando você tem um osso esclerótico femoral, não adianta querer cimentar. É melhor partir para uma fixação distal, porque o cimento vai soltar. Está aqui o caso, né? 7 meses após fixação distal, o paciente também evoluiu bem, e eu também consegui tirar o cimento por cima. Esse outro paciente é um colega médico, ele foi diretor-geral da AMIL aqui da região sul do país. Ele é um cara que tem um índice de massa IMC muito alto, né? Ele é bem forte, bem grande e pesadão, e com 2 anos, olha, em 19, mesma coisa, ele apresentou esses sinais de soltura. Como não está no modo de apresentação, isso aqui vai atrapalhar um pouquinho, porque subia, né? Enfim, mas veja, o que chamou atenção no pré-operatório para 2 anos, veja, esse aumento da cortical aqui, ó, que eu achei que ela estava fixa distal, sabe? Mas na verdade ela não estava fixa e ela saiu assim, ó, desse jeito. E cresceu Escherichia estápulo epidermidis, cujo infectologista achou que foi uma contaminação da minha cultura, ou da coleta na pele, apesar que todos esses implantes eu mando para sonicação. Então, chama atenção essas solturas, e nesse caso também, do mesmo jeito, optei por uma haste de fixação distal, não mexi no acetábulo, e graças a Deus ele evoluiu bem,
sem sinais de infecção. A mesma coisa aqui, esse é um paciente de 76 anos, com 18 anos de PO. Essa é uma haste da Zimmer, ela é uma tripla cunha polida. E vejam, a cimentação dela estava muito boa. Isso aqui com 18 anos de evolução, né? Ela soltou o acetábulo, mas a haste estava fixa. Como é que eu faço para trocar, para botar um acetábulo aqui? Às vezes eu não consigo dar estabilidade, porque eu não tenho mais essas cabeças colos longos, às vezes eu não consigo reconstruir esse offset. Então, uma das opções de tratamento das revisões seria fazer a osteotomia estendida, né? Onde nessa osteotomia estendida você consegue expor bem a prótese, expor bem o cimento, retirar isso daí e fazer uma cirurgia depois de reconstrução. Como eu falei para vocês, eu sempre tento tirar o cimento, mas como essa estava muito bem cimentada, né? Você viu que o cimento estava bem, eu optei, então, por fazer essa fixação distal. Exagerei um pouquinho no tamanho da haste, não precisava ser tão longo assim. Os senhores sabem que nessas revisões com osteotomia nós precisamos colocar um cabo para estabilizar isso, né, um pouco distal à osteotomia, e que a haste tem que passar no mínimo 4 centímetros da região distal da osteotomia. Outro caso, igualzinho ao colega médico, também operado em 2018, uma sequela de fratura de acetábulo, com IMC também altíssimo, ele é bem pesado. Fiz também essa prótese, nesse caso ele também não tinha sinais de espessamento da cortical, só dor, Lúcio, exatamente naquela situação de começar a andar, como você descreveu, essa cintilografia positiva, essa imagem de radiolucência eu resolvi tirar. Mas nesse caso, ela não saiu fácil como outra. Ela estava bem fixa aqui distal. Ela estava solta proximal, mas distal ela estava fixa. Para quem não conhece essa haste, essa é uma haste que tem hidroxiapatita, ela é full coat. No outro colega saiu na mão, nele travou lá embaixo e não saía por nada desse mundo, nem com formões finos, nem com microperfurações com fios de Kirchner, nem com o diapasão batendo. Então, neste caso, eu optei por fazer essa osteotomia, né? Essa osteotomia. Só que essa osteotomia, eu não precisei fazer ela completa. Isso que eu queria passar para vocês. Nessa osteotomia, eu fiz ela só longitudinal. Eu fiz o distal aqui, porque quando eu ia começar a fazer a osteotomia estendida, completa, para levantar o trocânter, como vocês viram ali, como eu fiz a osteotomia estendida, o fêmur deu aquela abertura, eu falei, eu vou tentar bater. E na hora que eu bati, ela saiu. Então, talvez seja uma dica para quem tem uma haste de fixação distal, para não precisar, às vezes, levantar a osteotomia inteira, é você fazer uma osteotomia estendida reta, e ela, às vezes, sai. No meu caso, saiu. Eu não precisei completar a osteotomia, apesar de já ter feito o furo lá embaixo. Esse é um caso muito interessante, é do Shiroff, eu acho que vale a pena mostrar para vocês, porque é aquele caso que eu falei do qualidade óssea. Esse paciente foi operado por um colega aqui de Curitiba, que fez essa prótese híbrida. Com 11 meses, ela soltou a séptica, não tinha pulso. Então, o colega refez a haste, cimentando de novo. Só que, nesse caso, ela soltou de novo com mais ou menos 11 meses a um ano. E o Shiroff revisou. E é aí que eu falei para vocês, quando você encontra esse tipo de osso esclerótico, não adianta fazer cimentado de novo, ela não tem aderência nas porosidades. O Shiroff revisou, fez essa haste fixação distal, esse paciente está com mais de 8 anos de prótese, bem e sem nenhuma complicação. Esse outro caso é um paciente masculino de 60 anos, que também tem uma prótese antiga, não tem mais esse cone, então a gente precisa trocar essa haste inteira junto com a acetábulo. Veja, a cimentação não está ruim. É uma prótese com colar, é uma prótese que não era para estar cimentada, provavelmente. Nós estamos falando em 2007, né? Há anos atrás. Então, nós optamos também para fazer a osteotomia. Mas veja, como essa prótese ela estava com uma rolha aqui embaixo de cimento bem difícil de tirar, a gente conseguiu por cima, tirando o cimento, eu operei com o Shiroff, esse paciente, ou lá no Cajuru, e a gente fez só uma janelinha. Então, a janelinha, ela é bem interessante naqueles casos em que você tem a rolha ou um pedestal que é difícil de extravasar. Então, você não precisa fazer uma osteotomia estendida. Se você tiver paciência e conseguir tirar o cimento por cima, uma janela distal é o suficiente. Bom, esse outro caso é um caso em que eu aprendi com o professor Jorge Penedo,
discutindo com ele, é um paciente que eu fiz essa revisão também com enxerto de banco em 2017, e essa é uma haste nacional, ela não é uma haste importada, não estou falando da qualidade do material, mas talvez da minha técnica, e quando eu coloquei essa haste, ela afundou. E eu achei que ela não ia afundar mais, deixei ele sem carga, mas ela afundou mesmo. Fazendo até um pedestal aqui, mostrando que ela afundou e provavelmente está solto. O paciente está bem, mas você não quer ver isso no seu paciente, né? Um Trendelenburg do cão, o paciente diz que não tem dor, mas feio, né? O que o professor Jorge Penedo me falou? Pedrone, quando é assim, que a haste, a maior haste não deu pega, Pedroni? Caiu? Eu acho que travou a internet lá do Pedroni. É tipo naquele momento que o cara vai falar alguma coisa e corta exatamente para deixar aquele suspense, né? O que vai fazer quando a haste maior não dá pega, né? Então o cara fica, e agora? Né? Sim. Ele volta no próximo capítulo. Vamos ver se ele vai voltar. Vamos ver se ele saiu aqui. Eu acho que ele saiu, vai. Oi? Deu certo? Voltou aqui. Caí? Caiu. Estou terminando. Na hora que você ia contar o detalhe. Então, voltou? Voltou. Então, aqui eu usei essa haste, foi em 2007, né? Tá aqui, a haste em 2007, porque a gente não tinha as hastes modulares, né? Então, nós usamos essa haste de fixação com parafusos e usamos tábua óssea, porque na época o Dr. Paulo Alencar, ele tinha um banco de ossos aqui que era muito bom e a gente tinha muito osso. Então, nós optamos por essa forma de tratamento. Seria outra opção, as hastes monoblocos com fixações distais. Como o Dr. Pina já mostrou para vocês, era assim que a gente moía os ossos, né, Pina? Tinha um moedor de ossos, a gente moía os ossos para fazer essa enxertia. E a outra opção, que é a técnica de Exter, ou com tábuas, né? Onde você faz o enxerto picado, socado e reconstrói. Oi? Nada não. Oi? E essa aqui é a técnica de Exter que nós usamos as tábuas, mas também tem a técnica de Exter que você usava as telas. Vejam, isso aqui são casos de 2000 que nós fizemos, com telas que não eram ainda apropriadas pela técnica de Exter, de enxerto, e que aguentaram, nesse caso, veja, aguentou até 10 anos, depois a gente perdeu o segmento, são pacientes, muitos deles que já faleceram, a gente perdeu o segmento, né? Bom, mas outra possibilidade, bem rapidinho, né, que eu sei que eu estou com o tempo estourado aí, são nos casos de infecção, né? Caso de infecção, você pode retirar tudo aqui, uma quebra do cimento, significando que está solto. Outra técnica que você pode usar é uma haste femoral longa cimentada. Ela é um pouco mais trabalhosa para ser feita, mas é uma possibilidade também em casos que você queira utilizar a haste distal longa. Esses são casos meus, né, que eu fiz, isso foi no ano de 2000 e alguma coisa, aí não me lembro mais. E para finalizar, a técnica de cimento sobre cimento, né? A técnica de cimento sobre cimento, esse caso é meu. Em 2010 eu fui fazer uma prótese cimentada e, meus amigos, o cimento endureceu e a prótese não desceu. E eu fiquei com a prótese entalada no meio do caminho. Aí eu retirei a prótese e não lixei o cimento pela técnica, se foi em 2010, não estava, acho que, pelo menos que eu não sabia disso, e cimentei em cima do cimento uma CDH. E a paciente evoluiu bem, graças a Deus, né? Uma opção, então, de tratamento hoje, quando você tem uma boa manta de cimento, é você fazer um drill nessa manta de cimento para fazer escoriações nesse cimento e fazer um cimento sobre cimento. Essa técnica de reconstrução também é uma boa opção, tá? As endopróteses a gente deixa mais para os casos de tumor. Esse aqui é uma paciente, me perdoem, aqui embaixo tem uma imagem, ó, da fratura patológica, né? Essa paciente tinha um osteosarcoma, ela era amputada do outro lado, se os senhores verem aqui, ela está amputada,
e a ressonância mostrava uma captação nessa fratura, e nós optamos, então, por fazer uma endoprótese, que também pode ser utilizada em revisões, ou mesmo, como nesse caso do Josiano, nós utilizamos, como nós tínhamos a facilidade de banco de ossos aqui, nós resolvemos reconstruir esse fêmur proximal que os senhores estão vendo aqui, foi o Josiano que fez esse caso, através de um halo enxerto, onde nós transformamos a prótese de fixação distal em uma endoprótese com osso de cadáver, como os senhores podem ver aqui no pós-operatório imediato e aqui no pós-operatório, se não me falha a memória, com 3 anos, que não apareceu aqui. Aqui, 3 anos, o pós-operatório. Então, era isso que eu tinha para apresentar, meus amigos de Santa Catarina, mas eu não posso deixar de fazer uma homenagem aqui ao professor Pina Cabral. Eu, quando era residente e quando eu era início da minha carreira, lá nos anos de 2002, 2001, o prazer era ir para o Rio de Janeiro e assistir aos debates calorosos entre o professor Pina Cabral e o Dr. Rudelli, falando sobre prótese cimentada e não cimentada. Os seus filhos, Dr. Pina, eu tive a pachorra de ligar para eles, para o seu filho, o Fernando, e pedir para ele umas colas. E eu faço questão hoje, como presidente da SBQ, fazer essa humilde homenagem para o senhor, porque o senhor fez parte da história da cirurgia do quadril do Brasil e fez parte da história da Sociedade Brasileira de Quadril. O Dr. Fernando Pina Cabral, ele é português e filho de portugueses, que moravam em Itaipava. A família tinha uma firma de sapatos ortopédicos, que era concorrente da Ortopé, e eles queriam chamar de Ortopina, né, doutor Pina? Ele teve a formação dele na Universidade Federal de Minas Gerais, em Juiz de Fora. Esse é o filhote dele, que hoje vocês o veem aí na nossa tela. O doutor Pina, ele fez residência em Bristol, na Inglaterra, e depois ele foi para o país de Gales. Ele voltou para Petrópolis, onde ele achou que lá ainda estava pouco para ele, pelo conhecimento que ele adquiriu nos anos que ele ficou fora do país. Ele foi para o HTO, que hoje é o INTO, conhecido INTO. Ele foi como ortopedista pediátrico, a formação dele foi de ortopedia pediátrica. E lá no HTO, ele foi crescendo, né? Ele fez o seu mestrado, como os senhores acabaram de ver aí, na Universidade do Fundão. Ele iniciou o grupo de cirurgia do quadril porque ele teve com o Eng, e o Eng, na época, fazia os acessos posteriores e fazia também as próteses não cimentadas, e foi ele que criou, então, o grupo, onde ele foi chefe por 20 anos do HTO, então, INTO hoje, e que já tinha virado INTO na mão dele. O Dr. Pina, ele, então, como eu falei, ele foi um precursor do acesso posterior no Brasil, das próteses de Wagner e principalmente do anel de reforço acetabular, que vocês acabaram de ver a tese de mestrado dele. E o professor Pina, como eu falei para os senhores, ele foi uma pessoa de extrema conhecimento científico, como eu falei, era gostoso, na idade talvez de muitos de vocês mais novos que estão assistindo esse evento hoje, ver aulas assim, falou, nossa, um dia será que eu vou conseguir fazer o que esses caras fazem? E com muito orgulho hoje eu estou aqui e estou tentando passar para vocês um pouco do meu conhecimento, como ele passou para tantos residentes, para tantos alunos, dentre eles eu, que estou aqui hoje, e é por isso que hoje, na condição de presidente da SBQ, quando fui convidado, eu não pensei 2 vezes em fazer essa homenagem para o senhor como pessoa, como aluno, e principalmente como presidente da SBQ, da qual o senhor foi extremamente participante da SBQ e da cirurgia do quadril do Brasil. Muito obrigado pelo convite, desculpa me estender, mas eu acho que o Dr. Pina merecia isso. Obrigado, gente. Nossa, mãe. Que bonito. Obrigado, Dr. Pedroni. Mais que merecida homenagem ao Dr. Pina. É uma referência nacional aí, um dos precursores da cirurgia do quadril no Rio de Janeiro e também no Brasil.
Eu também, como residente, o R1, tive o prazer de assistir o Dr. Prina, que ele foi do Rio de Janeiro, lá em Porto Alegre, dar uma aula para a gente, lá no serviço de ortopedia do Hospital Independência. E me marcou muito, porque foi a primeira vez que eu vi uma haste de Wagner. Beleza. Vocês estão me ouvindo, por acaso? Sim, sim. Beleza, então. Então, a gente vai ter um espacinho para pergunta no final. Eu vou passar, então, eu vou compartilhar minha tela aqui, eu vou falar de um assunto meio, digamos, não muito trivial. Deixa eu só abrir aqui. Estão vendo a minha tela? Sim, sim. Beleza, obrigado. Então, mais uma vez, obrigado. Eu vou logo para o assunto. Tá? Então, o assunto da minha fala aqui, na verdade, é se existe algum sentido, né, para uma lista de espera para revisão de artroplastia. Vocês viram os casos aí que foram mostrados, a gravidade, né, casos de infecção, cirurgias complexas, e muitas vezes a gente fala bastante do cenário ideal, né, mas a gente tem aí quase que um problema de saúde pública, né, que são esses pacientes, principalmente quando eles estão linkados ao Sistema Único de Saúde. Aqui os dois serviços que eu represento. Então, assim, com relação à artroplastia de quadril, cada vez mais nós temos visto que as nossas próteses elas têm durado mais, né? Cada vez mais a qualidade dos materiais é melhor, e elas têm sobrevivido mais. Então, porém, existe um crescente aumento do número de artroplastias nos próximos anos, né? Até 2030, um crescimento de 174%, isso é estatística americana, com as revisões chegando a quase 100 mil procedimentos ano em 10 anos. Porém, quando a gente vai para dados brasileiros, a gente vê que faltam estatísticas e a gente não tem muito, acaba não sabendo muito da nossa realidade, né? Então, nós, no serviço de ortopedia ali do Hospital Regional São José, a gente recebe pacientes com solturas os mais diversos defeitos, né? Principalmente quando o paciente tem indicação de enxerto de banco de tecidos, né? E eles são encaminhados para a gente. Então, nós tínhamos um problema que era essa lista, né? Que era uma lista relativamente grande de pacientes com problemas, casos muito complexos, né? De difícil resolução, e nós vimos que, de acordo com o acompanhamento, os pacientes eles vinham tendo uma piora tanto radiográfica quanto clínica dos casos. E o material que a gente tinha, que era disponibilizado pelo SUS, ele não era, digamos, não era o suficiente para tratar aqueles casos, né? E a gente muitas vezes se sensibilizava pelo quadro dos pacientes, acabava fazendo, e a gente acabou vendo que muitos dos nossos pacientes, muitos deles já começavam a apresentar sinais de falhas precoces, né? Em virtude da gravidade e da deficiência dos materiais que a gente tinha. Então, com o início da pandemia de Covid, no ano de 2020, a gente resolveu entender esse problema, que eu acho que deve ser um problema vivido por muitos dos senhores. Então, nós fomos conhecer essa lista de espera para revisão, né? Quem eram esses pacientes? Nós avaliamos dos 69 que a gente tinha na fila, a gente conseguiu entrevistar 58 para ver o que aconteceu até os pacientes chegarem naquele ponto, né? E a gente viu desses 58 que 20% desses pacientes eles precisavam de cirurgia bilateral, o que aumentava ainda mais o número de cirurgias. Então, eles eram das mais diversas partes do estado, com a maior parte dos pacientes sendo da região da Grande Florianópolis, e eles eram pacientes de baixa escolaridade, né? E quanto à mobilidade, a maioria necessitava de auxílio para deambulação e alguns limitados ao leito, né? O que é representado pelo auxílio, principalmente pelo Harris-Hip Score extremamente baixo, né? Com um Harris-Hip Score de 41 na amostra. E a gente viu que 95% deles eram classificados como ruins, né? Estavam abaixo de 70%.
Outra coisa que a gente viu também é que esses pacientes, a maioria deles tinham comorbidades e a gente usou o índice de Charlson, que ele mede a probabilidade de morte em 1 ano, independente do que você faça. Nem que, digamos, mesmo que você não faça uma cirurgia, você tem uma probabilidade de mortalidade no ano, né? E 49% dos pacientes tinham um aumento da chance de morte no primeiro ano, com um índice médio de Charlson de 6%. E 84% desses pacientes faziam uso de analgésico diariamente. Então, a gente viu que a boa parte desses pacientes, eles foram submetidos a revisões prévias que falharam. Em torno de 60% dos pacientes já haviam sido submetidos a uma revisão. Então, eles saem da fila e eles voltam dentro de alguns anos, basicamente, não está passando aqui, com um problema semelhante ao que entraram, né? A gente foi ver, tentou, é difícil às vezes conseguir a informação dos pacientes pelo baixo nível de escolaridade, mas a gente tentou descobrir o motivo da revisão prévia e a gente viu que o acetábulo era um dos principais fatores, né? E o segundo mais prevalente é a soltura de ambos os componentes. E com relação à indicação da revisão atual, a gente via que o acetábulo continuava sendo o problema, né, conforme a literatura mostra. Então, a gente, teoricamente, não vem resolvendo o problema, né? A gente vem simplesmente dando uma sobrevida curta e esses pacientes eles acabam voltando para a fila com o mesmo problema anterior. Então, pela classificação de Paprosky, os pacientes dessa fila, a maior parte dos efeitos eram tipo 2C e 3A, né? E no lado femoral, normalmente os defeitos eram mais simples, com os tipo 1 e tipo 2 sendo os mais comuns. E com relação ao tempo de espera, a gente viu que a espera nesses pacientes do SUS, ela é em média de 3 anos e meio, né? Tendo que uma distribuição que você tem pacientes que é mais comum eles estarem ali há 1, 2 anos, entre 3 e 6 anos, e a gente vê que tem uns outliers aqui que acabam destoando um pouquinho, né? Então, só para mostrar os outliers para vocês, essa era uma paciente que estava há 17 anos com artrite reumatoide juvenil em cadeira de rodas, procurando a resolução do seu problema, né? Com os quadris desse jeito. Essa é o outro outlier, uma paciente que estava há 15 anos na fila de espera, também com essa prótese migrada medialmente, e a Anjo-TC mostrando uma distância bem estreita entre a veia ilíaca externa e a artéria, né, nesse caso, devido à migração medial do componente. Mas, assim, a gente quis ir um pouco mais além e a gente foi atrás de tentar mostrar o quanto isso custa para a gente. Isso não é só na fila de revisão, é na fila de primária, né? Porque as pessoas elas não conseguem trabalhar. E é difícil, muitas vezes, você convencer um gestor de que você precisa investir em implantes melhores para poder resolver o problema desses pacientes e mostrar que isso é muito mais barato você gastar com implante do que deixar esses pacientes sem o problema resolvido. Então, a gente identificou pacientes economicamente ativos nessa fila, que a gente tinha 28 pacientes que eram em idade laborativa, isso, mulheres abaixo de 62 e homens abaixo de 65. E a gente calculou, baseado no tempo que eles estão esperando, o quanto esses pacientes eles receberam do INSS. Só os pacientes em idade laborativa, eles já receberam até outubro do ano passado 1.800.000 em benefício do INSS. E o que acontece? Normalmente, como o nosso tempo de espera é muito alto, após 2 anos, esses pacientes eles são aposentados por invalidez, eles nunca mais voltam a trabalhar. O que acontece? Nós vamos pagar eles até o final da idade produtiva, o que gerou só nesses 28 pacientes mais um custo de 3 milhões, quase 3 milhões e 400 mil reais. Isso tudo estimado baseado no salário mínimo. Só que daí a gente foi também atrás de quanto esses pacientes deixaram e quanto eles vão deixar de produzir, né, nesse período, que daí é o período completo, enquanto eles estão aguardando até o final da idade laborativa. E a gente viu que, baseado na renda per capita do catarinense do ano passado, que é de R$ 1.769,
esses pacientes vão deixar de produzir mais de 8 milhões de reais. Então, aqui a gente está falando de 28 pacientes que estão gerando um impacto absurdo, né, em termos de custo, com um total, se a gente for somar tudo, de 13 milhões, né? Então, falando em termos de custo, se a gente pegar os 69 pacientes da fila e só o que esses pacientes de idade laborativa vão gerar de custo e quanto eles vão deixar de produzir, a gente tem aí mais de 195 mil reais por paciente. Isso chutando por baixo, que tudo aqui a gente chutou pelo valor mínimo, né? E, com isso, a gente pode mandar eles para fazer uma revisão nos Estados Unidos, por exemplo, que o custo médio de uma revisão lá é de quase 140 mil reais. Quando tem infecção, que ela sobe um pouco mais, mas uma revisão asséptica, com o que a gente gera de passivo com esses pacientes, é praticamente que a gente possa mandar eles para fazer uma cirurgia no special surgery. Mas esse custo, né, a gente vê que ele vai só se somando, e não é só na fila do quadril, né? A gente tem as filas do joelho e tudo, e muitas vezes, enquanto os nossos gestores não tiverem noção do impacto que isso gera, né, digamos, dos setores do Estado que não se comunicam, né, isso falando a nível federal, estados e municípios, a gente vai seguir pagando essa conta, isso sai do bolso de todo mundo, né? Então, como conclusões, os pacientes da nossa fila são pacientes idosos, que são aposentados por invalidez, de baixa escolaridade, de baixa renda, né, e distribuídos igualmente entre os sexos. Eles aguardam, em média, mais de 3 anos, eles apresentam uma condição funcional ruim, eles foram submetidos a uma ou mais de uma revisão, por defeitos ósseos graves no acetábulo e mais simples do lado femoral. Então, esses pacientes que estão aguardando revisão, principalmente os que se encontram em idade laborativa, e hoje, lá no ambulatório, nós vimos vários, eles geram um alto custo do procedimento, gastos previdenciários elevados, e eles deixam de produzir valores significativos. Isso devido a... Então, faz algum sentido lista de espera, aqui no caso, para revisão de artroplastia total do quadril, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, isso é uma coisa que todos nós pagamos. E os pacientes sofrem e ficam aguardando. Então, a gente tem tomado aí uma série de medidas nos últimos anos, mas é duro lidar com o sistema, porque ele tenta te ganhar no cansaço, ele quer que você desista, porque principalmente as pessoas que decidem que têm a caneta na mão, elas não usam o serviço e elas não têm nenhum familiar nessa fila. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Funchal pelo espaço, aos nossos convidados de hoje, e aproveitar para convidar para o nosso próximo Congresso Sul-Brasileiro, conforme o nosso presidente, Dr. Henrique Eisenberg, havia citado já. Beleza, vou interromper o compartilhamento e seria isso que eu teria para falar. Agora a gente tem um espacinho, a gente está um pouquinho avançado, mas eu acho que vale... Dr. Funchal, o que o senhor acha? Podemos abrir uns 5 minutinhos para questionamento, alguma coisa? Ou vamos eu acho que direto? sim, né, Renato? É interessante a gente sempre trabalhar aí numa hora e meia, né? A gente perdeu alguns minutos no começo ali, não tem problema, até os nossos convidados que estão aí, acho que vale a pena a gente dessa nobre presença, né, que nós estamos tendo aí, presidentes e pessoas que realmente fizeram e fazem o nome, né, da ortopedia, né? Aproveitando, então, até a oportunidade que no dia 22, no nosso comercial, né, Renato? Uma nova atividade na regional, que é um curso, né, das nossas reuniões, que é o nome por trás do médico, né? Então, a gente vai falar, nós resgatamos ortopedistas de muito nome na sociedade, né? Que vão falar de ortopedistas com renome mundial, né? Para a gente recordar um pouco ali dos antigos ortopedistas que, na verdade, como a gente hoje viu pelo Dr. Pina Cabral, né? Foram eles que construíram todo esse caminho aí onde nós chegamos, e o Dr. Pedroni, né? Que tive o prazer de ter aí como meu chefe ali na Santa Casa, estagiário, me ensinou, como todos os ortopedistas que eu tive o prazer de ter na minha carreira, né? Então, eu acho que não tem problema nenhum, Renato, a gente pode conversar um pouquinho mais, até porque os assuntos foram super interessantes, né? Beleza, então eu vou abrir para perguntas. Eu só
Antes disso, gostaria de perguntar, na verdade, antes de tudo, gostaria de fazer uma pergunta para o Pedrone, que cortou o áudio dele bem na hora que ele ia falar qual era Qual que era? quando a haste que ele tinha não preenchia o canal, qual era o macete. Então, aconteceu comigo, eu estava num curso com o Dr. Jorge Penedo e contei para o Jorge, falei, Jorge, fresei a raspa 18, que era maior, ou 20, não me lembro mais, e fui colocando a prótese, e a prótese foi descendo. Foi descendo, foi descendo, foi descendo. Aí o que eu fiz? Deixei onde que eu achei, falei para o paciente não pisar, mas mesmo assim acabou afundando, né? Até ela bater o cálcara ali. Então o Jorge ensinou a fazer o seguinte, eu não o fiz, não tive a oportunidade de fazer, mas o raciocínio é esse. Faz uma ostomia longitudinal, tá? E você vem cerclando com cabos e trazendo o osso junto à prótese. Não a prótese ao osso. Nesse caso, você não tem mais diâmetro de prótese. Então, você vai cerclando e apertando, 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 e o osso já é um osso porótico, já tem uma certa plasticidade. Ele falou, você aproxima o osso da prótese. Claro que você não vai dar carga, né? Mas por essas próteses serem com plasma coat, na maioria das vezes ela tem aquele on-growth, não o in-growth, mas o on-growth, esse dá uma estabilidade e estabiliza a prótese. Então, acho que é bacana passar isso, porque aconteceu comigo e pode acontecer com outras pessoas, né? Obrigado, doutor Pedrone. Se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone e fazer diretamente para o convidado. Eu tenho uma pergunta, por gentileza. Desculpa, Contreiras. Não, faz favor, André, por favor. Eu tenho uma certa dificuldade, eu vi que logo na primeira aula o Lúcio já comentou sobre cintilografia, parece que está bem estabelecido, enraizado aí na mentalidade dos colegas ortopedistas, mas eu acho que é um exame muito sensível, nada específico e pode causar mais dúvida do que ajudar, inclusive. Quero saber se tem lugar na prática dos colegas aí, se eles gostam da cintilografia, se sou só eu que tenho um problema aqui na minha região, que já fui abrir paciente para revisar, porque jogou exame de cintilo na minha soltura séptica lá, filmei a cirurgia, estava tudo fixo. Então, tive um problema mais de uma vez, inclusive, com a cintilografia óssea de corpo total. É isso aí. Para revisar. Lembrando também, as cimentações de segunda geração, às vezes a gente acha que pode estar solto ou não, e não está também, né? Isso é importante lembrar que muitas vezes a gente pega no Suzão mesmo a cimentação meia boca e você olha no raio-x, aparentemente acho que está solto e não está. Isso também é importante. Eu tenho esse problema também nas cimentadas, principalmente. É isso aí, pessoal. Quanto a cintilo, o que vocês acham? Renato, você me permite responder o nosso amigo André? Claro, fica à vontade. Aí, grande pila. Eu tinha preparado aqui o debate de casos, né? Consigo compartilhar minha tela aí para só mostrar o que eu ia falar para responder isso para ele? Sim. Eu acho... Parece que voltou a tela do teu pai. Para mim está passando aqui. Entrou ou não? Não, para a gente não. Para a gente está a tela do iPad lá do Dr. Pina. Agora sim. Entrou? Está passando aí? Tá passando. Eu ia mostrar um caso, eu sei que estourou o tempo, vou ser breve aqui. Eu ia mostrar esse caso que foi operado lá no hospital e foi optado por fazer uma prótese híbrida, né? E o paciente, rapidamente, ele começou com muita dor no quadril e depois de algum tempo, de alguns exames feitos, né, VHS, PCR, tudo dentro da faixa de normalidade, vamos dizer assim, foi pedido cintilografia, acabou que o paciente não fez. É curioso o doutor André falar sobre isso. E aí, depois de 3 anos, apareceu com essa imagem. Ele teve a quebra do cimento, né, a prótese afundou, encurtamento, e foi feita uma biópsia prévia para a gente afastar a infecção, biópsia negativa.
Então, o que eu ia mostrar para os colegas era isso, perguntar qual era a conduta deles, porque a gente fez isso, VHS, PCR, fizemos a biópsia, só que no momento intraoperatório, fizemos a estearase leucocitária intraoperatória negativa, só que no momento que foi tirar a cúpula acetabular, aspecto infeccioso. E a gente coletou o material, esse paciente foi a resolução que a gente fez na hora, está lá, veio uma bactéria multissensível, multiresistente, né, multi-R, um Enterobacter. Então, foi optado por fazer 1 mês e meio de antibiótico para esse paciente no hospital. Então, o que eu, respondendo a sua pergunta, André, é que os critérios diagnósticos que a gente utiliza atualmente são o critério Major, o Lúcio explicou isso muito bem na aula dele, fístula, né? 2 culturas positivas, e os menores, VHS, PCR, contagem de leucócito, tudo a gente faz. Mas isso, hoje em dia, está sendo debatido porque é um critério muito fixo, se o paciente está com infecção de prótese ou não está com infecção. E agora, em 2021, saiu esse novo consenso que junta a Sociedade de Infecção à Europeia, né, com 450 delegados, e mostraram que é importante a gente pensar no low grade, porque o low grade, né, a infecção de baixo grau, que é o caso que a gente acha, né, a gente tem dificuldade de dar esse diagnóstico. Então, foi esse caso que foi demonstrado que, para mim, isso era uma infecção de baixo grau que a gente não conseguiu dar um diagnóstico. Então, os critérios, na verdade, mudaram, tá? A gente tem suspeita de infecção ou não suspeita de infecção ou infecção confirmada. E aí, para responder a sua pergunta, hoje em dia a gente dá valor também aos sinais radiológicos, como o doutor Pedroni falou, né? Problemas que o paciente possa ter tido na ferida, né? E aqui embaixo para mostrar para você que voltou a dar um pouco de valor para a cintilografia. O doutor Lúcio falou aí que não é bom você fazer logo no pós-operatório, né? Até 2 anos pode dar um falso positivo, mas depois desse período ela é muito boa quando ela dá negativo. Então, ela afasta o falso negativo. Então, a gente está dando valor hoje em dia, eu sugiro a vocês a dar uma lida nesse artigo para ver que nós estamos tentando pesquisar também, porque a prótese infectada e aguda, principalmente, a gente dá diagnóstico, né? Mas as de baixo grau, a gente está tentando outras coisas para tentar dar o diagnóstico. Aqui no meio, inclusive, falando de sonificação. Sonicação, né? Que a gente não tem o costume de usar aqui, mas o doutor Pedroni falou que faz lá em Curitiba. Então, esses critérios aqui dessa tabela do meio já estão sendo bem mais investigados atualmente, né? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Pina. Sim. Pode falar. Pina, aqui é o Lúcio. No ano passado, no Congresso Alemão aqui, eles estavam discutindo exatamente os valores que a gente deve levar em consideração para fechar o diagnóstico. Voltando a essa tabela que você está apresentando, eles entendem que, de repente, a gente tem que baixar esse valor de leucócitos, 3.000, se fala em 3.000, de repente botar esse ponto de corte em 2.600, fala-se no valor de polimorfos nucleares, já se falou em 80%, agora está se falando em 65%, tende a baixar. Eu acho que esses valores eles são bastante dinâmicos, isso tende a ser diminuído para a gente entender e aceitar o quadro como infeccioso. E lembrar também disso que eu tinha mostrado, a ressonância magnética com redução de artefato e com contraste, ela capta, na sequência esteira, ela capta bastante, você visualiza a coleção líquida entre a haste e o manto ósseo, ou entre o cimento e o manto ósseo, e eu acho muito útil. Eu creio que pode ser uma ideia a cintilografia. Obrigado, doutor Lúcio. Obrigado, doutor Pina. Doutor Contreras, eu gostaria de fazer um comentário rápido ali, só porque nós estamos já bem adiantados na hora e a gente precisa encerrar. Eu vi que ele queria fazer uma pergunta ali ou algum comentário. Eu ia perguntar rapidamente para o professor Pina, que eu acho que na minha opinião, uma das maiores autoridades que a gente já teve dentro da Sociedade Brasileira de Quadril. Eu tive a oportunidade de vê-lo operando e ele está aposentado e eu queria saber da opinião dele. Se você tivesse hoje voltando em campo de cirúrgico com o arsenal que você tem hoje aqui, se tivesse uma
um defeito acetabular, o que você faria diferente? Bem, estão me ouvindo? Sim. Olha, Contreras, eu acho que hoje em dia, como naquele caso que eu demonstrei daquele afrouxamento da reumatoide, eu acho que quando você tem a desconfiança que tem uma dissociação pélvica, uma descontinuidade pélvica, você tem que ter alguma coisa que você possa fixar aquela fratura, aquela pseudartrose, principalmente se ela estiver instável, né? Você mobiliza o fragmento e está instável. Eu acho que a gente usava antigamente as placas posterior, né? A placa O posterior para fixar essa pseudartrose. Hoje em dia, com tântalo, como a gente mostrou naquele caso, você fixa a fratura, usa o tântalo, usa o anel de Busch-Schneider, usa enxerto e usa cimento. Eu faria isso. Você usaria mais tântalo do que você usou, do que usaria anel hoje em dia? Você acha que o tântalo tem substituído o enxerto ósseo? Não, existe hoje em dia, existe o cupcake, né? E eu acho que eu fiz naquele caso. Não, é o metal, né? É metal. Mas é metal, eu prefiro usar osso, eu prefiro reconstituir o osso. Eu não sei, eu não sou muito metalista, não sou metaleiro, né? Gosto do metal, mas até um certo ponto. Eu acho que você deve reconstituir a qualidade óssea. E eu consegui, nesses 100 casos que eu fiz graves, que eu operei lá no INTO, de reconstruir o acetábulo com osso, né? E, temporariamente, o cage, né? A prótese me facilitou que eu reconstruísse o defeito ósseo. Eu faria isso, tá bem? Perfeito. Bem, o Renato, eu gostaria de agradecer, né? Que hoje foi um dia, assim, para mim, glorioso, né? Eu acho que nem quando eu aposentei lá no INTO, que fizeram uma homenagem grande, eu me senti tão sensibilizado como o que vocês fizeram hoje. E principalmente o Pedrone, né? Fez uma história aí linda, né? Eu jamais vou esquecer isso e quero essa gravação para me guardar. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, doutor Pina. Obrigado, doutor Pedrone. Foi realmente uma excelente discussão, mas infelizmente nós tínhamos assunto aí por bastante tempo, mas infelizmente, devido ao adiantado da hora, a gente vai ter que encerrar. Tá? Obrigado, doutor, mais uma vez, doutor Pina, doutor Pedrone, Pininha Filho, doutor Lúcio, que está até essas horas lá na Alemanha aí com a gente. Obrigado pela colaboração. E, mais uma vez, em nome da SBOT Santa Catarina, eu agradeço a participação de todos e a todos que nos assistiram. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Evento maravilhoso. Boa noite. Obrigado a todos vocês. Até logo. Professor, obrigado a todos aí. Obrigado pelo convite. Abraço. Obrigado. Tchau. Tchau.